Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 20 de abril. Há milagres para você. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Enana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Livro de 1 Samuel capítulo 1 versículos 4 e 5. Usando a linguagem empregada pelo apóstolo Paulo, Ana possuía um espinho na carne. Ela vivia angustiada, pois sonhava ter um filho, mas isso lhe era impossível por ser estéril. Durante esse período da vida de Ana, que podemos interpretar como de grande desolação e tristeza, a primeira coisa a notar é que Ana não tinha o milagre que tanto almejava, pois a Bíblia nos mostra que Deus a fizera estéril e a vontade dele é soberana. Eu comparo isso ao tratamento que dispensamos aos nossos filhos, sendo detentores das vontades primordiais da vida deles, definindo a hora de eles brincarem, comerem, tomarem banho e dormirem. Determinamos o momento certo para cada uma dessas coisas, porque sabemos que é o melhor para os nossos filhos, mesmo muitas vezes desagradando-lhes quando eles querem ficar acordados até mais tarde, ou provocando o protesto deles quando não lhes permitimos comer guloseimas em demasia. E a nossa resposta para os insistentes questionamentos de nossos filhos às vezes se resume num simples porque sim. Talvez você esteja perguntando a Deus o porquê de as coisas estarem acontecendo desta forma e ouça um porque sim de resposta. Então, tenha fé e observe que, assim como Ana contava com o amparo de seu marido, Eucana, existem pessoas com quem você pode contar hoje. E, assim como não que Ana recebia nesse momento da vida tornou-se um testemunho de milagres em sua trajetória. Você também provará do milagre, e todas as portas fechadas se abrirão diante de você. Mediante o poder de Deus, creia nisso. Frase do dia: o agora é a melhor época para se apropriar do novo de Deus. Leitura bíblica, livro de Lucas. Capítulo 19, palavra-chave: prosseguir. Lucas capítulo 19, Zaqueu, o publicano. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque, hoje, me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. E, ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus, disse: Pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço.
porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver até o que tem lhe será tirado. E, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E, dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E, se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E, indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E, quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E, respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas, agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação, a purificação do templo. E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa é casa de oração. Mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer. Porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!